Seja muito bem-vindo ao canal Rafael Melo. Não se esqueça de se inscrever-se no nosso canal, ativar o sininho das notificações para você receber a palavra de Deus por meio do nosso canal. Sempre estamos dispostos a subir um vídeo abençoado para que você receba a palavra de Deus que cura, que liberta, que transforma, que restaura, que abençoa a sua vida e salva a sua alma. Vamos falar uma mensagem que está lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Vamos começar a partir do versículo 7. O título da mensagem é A Videira e os Ramos. No versículo 7 fala assim: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. No versículo 8: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas os tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes, a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdizem ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é um servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão vós outros. Se guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia também ao meu Pai odeia, Quem me odeia, odeia também ao meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado tanto a mim como meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então veja bem, a palavra lá em João capítulo 15, versículo 7, estava falando aqui no versículo 6, que se alguém, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, Jesus estabeleceu o quê? Se você permanecer em mim, na minha presença, fazendo a minha vontade, me buscando, me servindo, vivendo uma vida que me agrada, ou seja, se santificando, se separando do mundo, e as palavras de Jesus permanecer no seu coração, na sua mente, no seu pensamento, você praticar as palavras e os ensinamentos do Senhor Jesus para a sua vida. Ele está falando que, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, é assim que Jesus estabeleceu. Se você permanece nele, ouvindo a voz dele, a palavra dele, praticando esta palavra, quais são os direitos que você tem de pedir aquilo que você quer, aquilo que você deseja segundo a vontade de Deus. Se você tem algum sonho, algum projeto, algum objetivo, alguma situação, alguma petição, você pede para Deus e ele fala o quê? Pedireis o que quiseres e vos será feito, mas esse será feito é segundo a vontade dele, porque ele sabe o que é melhor para você, não é segundo a sua vontade. Então não é qualquer coisa que você pedir que Deus ele vai lhe atender, ele vai atender segundo a vontade dele, daquilo que agrada a ele, de acordo com a vontade e com a palavra dele. Se você pedir a morte dos seus inimigos, Jesus ele não vai atender, porque esse pedido não agrada a Deus, não é da vontade de Deus. Agora, se você pedir: Senhor, me cura desta enfermidade, ele vai fazer aquilo que você quer, porque ele vai te curar desta enfermidade, ele vai te abençoar, porque esse seu pedido é algo bom, Então é isso. Se você quer pedir sua prosperidade financeira, Jesus ele vai atender. Se você quer pedir
paz, sabedoria, Jesus ele vai atender. Então, ele vai atender pedidos, petições, ou seja, boas, segundo a vontade dele, coisas boas que vêm edificar a sua vida e vêm edificar a vida de outras pessoas. E no versículo 8 fala isto, ó, nisto é glorificado meu Pai em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Então, Deus ele é glorificado quando a sua vida frutifica, a sua vida dá fruto, mas esse fruto não é apenas o fruto no sentido material, de você ter uma vida abençoada aqui na terra, ter uma vida espiritual, sentimental, financeira, na carreira, ou seja, não a parte, aliás, não apenas neste mundo material, nesse mundo físico, nesse mundo das coisas cotidianas, mas o fruto que Jesus também fala aqui, além de você ter uma vida abençoada, o Deus é glorificado quando a sua vida dá fruto. Que fruto seria esse? É o fruto que fala lá no livro de Gálatas, o fruto do Espírito. Ou seja, lá no livro de Gálatas, se eu não me engano, é no capítulo 5, né? Vamos checar aqui no capítulo 5, lá está dizendo o que na palavra de Deus? Lá na palavra de Deus em Gálatas, sobre o fruto do Espírito. Então lá no capítulo 5, versículo, se eu não me engano, versículo 22, fala o que? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Mansidão, domínio próprio, né? Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram, né, a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então foi isso que Jesus quis dizer na palavra de Deus. Então, quando você dá esse tipo de fruto, qual que é o fruto que você exala? O fruto do Espírito, o Espírito Santo. Que quando você exala esse perfume que é o amor, você tem amor ao próximo, você tem alegria, você tem a paz no seu coração, você é fiel aos seus compromissos, fiel a Deus, fiel ao ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, fiel à sua família, fiel aos seus amigos, você é benigno, inclinado para o bem, praticar o que é bem, você é bondoso, você é manso, tem domínio próprio, sabe se dominar quando alguém lhe contrair, quando alguém te contraria, ou seja, quando você é perseguido, você é humilhado, você tem um domínio próprio, você tem a sabedoria e entendimento. Então é isso, esse é o fruto do Espírito. Então quando você tem esse fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a alegria, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, né? A longanimidade, você está glorificando a Deus, você está glorificando a Jesus com a sua vida, porque ele foi isso que Deus, ele criou você para dar fruto, esse tipo de fruto, que é esse fruto espiritual, não apenas o fruto material, o fruto espiritual, você dá esse fruto espiritual na sua essência, no seu ser, na sua vida espiritual, e também dá fruto na parte material, ser abençoado na sua vida financeira, você tem um corpo saudável, você abençoa na sua vida financeira, você tem um sustento que Deus provê na sua vida, na sua casa, na sua família, tem recursos materiais para glorificar a Deus, ajudar o próximo, né? Então é isso. Tem sabedoria, entendimento. Então, fala nisso, é glorificado meu Pai, em que vos dei muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Então, quando você dá fruto, você se torna o quê? Discípulo do Senhor Jesus. Quando você é uma árvore que frutifica. No versículo 9, como o Pai me amou, também eu vos amei. Ou seja, assim como Deus amou Jesus, Jesus ele nos ama. Permanecei no meu amor. Deus ele instituiu o quê? Para você permanecer no amor dele. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, como você sabe se você permanece no amor de Deus ou não? Quando você guarda os mandamentos. E se guardar não é ouvir pelo ouvido e sair pelo outro, ou só guardar no seu pensamento. É você praticar esses mandamentos, você permanece no amor de Deus. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Então Jesus mostrou o exemplo. Assim como eu guardo os mandamentos de Deus, da palavra, e no seu amor eu permaneço no amor de Deus, se você guardar as minhas palavras, você vai permanecer no meu amor e no amor de Deus. Então é isso, no versículo 11. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós. Aqui que é o gozo? É a alegria. E a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros assim como vos amei. Então é o mandamento que Jesus estabeleceu. Amar uns aos outros, amar ao próximo, querer ao bem das pessoas, não querer prejudicar o seu próximo. Não querer colocar pedra de tropeço, ou seja, causar situações que o seu próximo venha estar constrangido, que ele venha a ser prejudicado. Então fala aqui na palavra, ó, no versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ou seja, Jesus,
Ele deu a vida dele pelos seus amigos e pelos inimigos também. Então, quando ele fala que ninguém tem maior amor do que te dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos, né? Então, isso que é o amor, você dá a vida pelo próximo, né? A sua vida, essa vida não é você morrer, é você ajudar o próximo, você querer o bem do seu próximo, dos seus amigos e dos seus inimigos, né? Então, é isso. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Jesus falou, ó, vocês são os meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas eu tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho dado a conhecer. Então, Jesus, ele ouviu do pai dele o quê? Os ensinamentos para passar para a gente. Então, ele não está chamando a gente mais de servo, porque o servo não sabe o que faz. O servo tem discernimento, tem que saber o entendimento. Chama de amigos, porque tudo quanto ele ouviu do pai dele, que é Deus, ele nos ensinou. Entendeu? Ele tem dado a conhecer pra gente. No versículo 16: Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, vos designei para que vá e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então veja bem, não foi nós que escolhemos a Deus, a Jesus, né? Não temos mérito nenhum, foi Ele que nos escolheu, embora a gente tenha vivido na ignorância, no pecado, na imundície, na podridão, com a venda nos nossos olhos. Ou seja, Deus, ele nos escolheu, ele tirou essa venda da gente, revelou o amor do seu Filho Jesus Cristo para salvar a nossa alma, a nossa vida, nos dar a salvação e a vida eterna. Então, quando eu falar aqui na palavra, né, que não fosse vós que me escolhestes, eu escolhi. Então você não pode bater no peito e dizer, eu escolhi a Deus, eu escolhi esse caminho. Não, ele se revelou e se deu a conhecer a você. E aqui no versículo 17, diz assim: Isto vos mando que vos ameis aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria que era seu. Então veja bem, se o mundo odeia aqueles que servem a Deus, servem a Cristo, nasceram de novo, a gente não deve ficar espantado com isso, admirado com isso. Por quê? Porque se o mundo nos odeia, sabe que primeiro odiou a Jesus e crucificou a Jesus numa cruz. Ele sendo inocente e praticando aquilo que era justo. Então, se vós fosseis do mundo, o mundo que a maneira era seu. Lógico que se você fosse do mundo, servisse ao mundo, a vontade da sua carne, o pecado, servisse a Satanás. Então, o mundo, ele amaria o que era seu. Ou seja, ele estenderia tapetes para sua vida. Ou seja, entendeu? E é isso. Então, como você não é do mundo, você não pertence a esse mundo, você é peregrino, você pertence a outro mundo, ao mundo espiritual, ao reino dos céus. Então, o mundo não vai te amar, não vai estender tapetes para você. E é isso. Então fala aqui na palavra, pelo contrário, deles vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus mostrou o exemplo, que se alguém te perseguir, que assim como me perseguiu, vai te perseguir também. Se guardaram a minha palavra, as palavras do nome de Jesus, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do nome de quem? De Jesus, do meu nome. Porquanto não conheceu aquele que me enviou, não conheceu que é a Deus, o Pai. Se eu não viera nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia também ao meu Pai. Se eu não vos tivesse feito entre eles tais obras, quais obras que Jesus fez? Milagres, maravilhas, ressuscitação de mortos, curas, ensinamentos, sabedoria, entendimento, os conhecimentos de Deus da palavra, os ensinamentos de Deus da palavra. Ele veio em forma humana, carnal, sendo Deus, se despojou da sua glória, ele sendo o arquiteto da criação de Deus, que tudo foi feito por intermédio dele e através dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele se despojou da sua glória e veio em forma humana, sujeito às mesmas paixões aqui na terra, para sentir na pele, ou seja, na sua carne, o que o ser humano sente, mas sem pecar, sem desobedecer a Deus, ser obediente até a morte de cruz e pagar o preço pela nossa salvação, pela vida eterna, pelo nosso resgate, expiar os nossos pecados através do sangue dele. Então, é isso. Então ele falou, tais obras eu fiz, se não tivesse feito essas obras, pecado não teriam. Ou seja, aqui no versículo 24, 23, quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado tanto a mim como ao meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei, a lei de Moisés, né? A palavra odiar-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, e esse dará testemunho de mim. Então veja bem, quando Jesus pagou o preço, derramou o sangue, ele veio o que? O Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade,
que procede de Deus, porque o espírito da mentira procede do diabo, e da verdade procede de Deus, o da mentira é deste mundo. E o espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele dá testemunho de Jesus, e vós também testemunhareis porque estás comigo desde o princípio. Então, vamos testemunhar o que? Através do Espírito Santo, Consolador, Espírito de Deus, as obras de Jesus aqui na Terra, as obras que ele fez e que pelo intermédio, né, da nossa vida ele nos usa para glorificar, exaltar o nome dele e dar fruto. Então essa é a palavra. Você foi feito para dar fruto para Deus, para que o nome de Deus seja glorificado aqui na terra. Você não foi feito para servir a si mesmo, as suas vontades. Quando você coloca no coração que permanecer em Deus, na sua palavra, nos ensinamentos de Jesus e dar fruto, o fruto do Espírito Santo, exalar o amor, a paz, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, porque as pessoas veem que você tem o fruto do Espírito, porque o mundo, ele jaz no maligno, o mundo tem o fruto da carne, do diabo, de Satanás. Qual que é o fruto da carne? Contenda, briga, desunião, feitiçarias, inimizades, porfias, contendas, glutonarias, bebedices, como diz lá em Gálatas no capítulo 5. Esse é o fruto da carne que não herda o reino de Deus. Enquanto você está aqui, você é nascido de Deus, do Espírito Santo, você aceitou Jesus na sua vida, você tem que dar esse tipo de fruto para ser testemunha de Jesus aqui na terra. E se sendo testemunha de Jesus aqui na terra, você vai ganhar muitas almas para Jesus, porque não adianta você crer em Jesus da boca, honrar Deus com os seus lábios, suas atitudes e o seu coração está distante de Deus. Você diz que é um cristão, um nascido de Deus, você diz com a boca, mas os seus frutos não demonstram isso, porque Jesus ele diz que a árvore é conhecida pelos frutos. Então veja bem, a árvore é conhecida pelos frutos, não existe árvore boa que dê mau fruto e nem árvore má que dê bom fruto. Ou seja, pelos frutos você vai conhecer a árvore. Então, quando a pessoa dá o fruto do Espírito, que tem o amor, a paz, a benignidade, a benevolência, é batizado com o Espírito Santo, ela está glorificando a Deus. Mas quando a pessoa diz que serve a Deus, que crê em Deus, em Jesus, mas dá os frutos da carne, está honrando Deus com os lábios e não está praticando a verdade, não está vivendo na verdade, porque o Espírito da verdade é o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus. Então essa é a palavra que temos aqui. Então se você permanece nas palavras de Deus, as palavras de Deus permanecem em você, você permanece nele ou ele permanece em você, porque é uma condição. Ou seja, Deus ele condicionou isto. É igual, por exemplo, como posso dizer, no Deuteronômio 28 fala que as bênçãos decorrentes da obediência, que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, guardar os mandamentos, né? O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então é isso. Se permanecer em mim, ou seja, se você for obediente, as bênçãos decorrentes da obediência, é igual está escrito naquela palavra. Jesus falou, se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, ou seja, se você for obediente à minha palavra, aos meus ensinamentos, fazer a minha vontade, você vai pedir o que você quiser. E é isso. E Deus é glorificado quando você dá fruto tanto material como espiritual, como a gente disse aqui, o fruto da alma, do espiritual, e o material também, porque tem gente que dá o fruto material, mas não dá o espiritual, é abençoado em todos os sentidos, tem sustento, tem prosperidade, tem um casamento abençoado, mas dá um mau testemunho, tem o fruto da carne, e Deus não é glorificado quando você dá o fruto da carne. Então vamos fazer uma oração, feche os olhos, pense em Jesus que vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresentamos em nome de Jesus Cristo a vida dessas pessoas aqui do nosso canal. A gente pede que o Senhor venha dar o discernimento, sabedoria e entendimento para que a gente possa ser usado como instrumento e glorificar e exaltar o Teu nome, para que essa palavra chegue aos corações dessas pessoas, dessas almas, que venha frutificar, que o Senhor venha restaurar, transformar, abençoa a vida dessa pessoa na vida financeira, na saúde, na família, no casamento, em todas as áreas, que as petições dessa pessoa venham ser atendidas, que o Senhor venha manifestar o Teu poder, a Tua presença, o Teu Espírito, que essa pessoa seja batizada com o Teu Espírito Santo, que o Senhor venha revelar o seu amor, Jesus, no coração dessa pessoa, que o Senhor venha se dar a conhecer essa pessoa, venha escolher essa pessoa, em nome de Jesus Cristo, e venha tirar a venda dos olhos dela. Em nome de Jesus Cristo, determinamos a vitória, que todos sejam abençoados, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Então ficamos aqui com esta mensagem abençoada e voltamos a qualquer momento com mais uma mensagem abençoada aqui por meio do nosso canal. Fique na paz do Senhor Jesus.